E foi. Tá gravando. Então vamos lá. Então, bom dia a todos. Vamos à nossa segunda aula prática da disciplina de microbiologia. Dessa vez a gente vai falar sobre dois assuntos, né? Todos eles ligados a micro-organismos e todos eles ligados ao processo tecnológico de alimentos. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um pequeno levantamento aqui da nossa aula. Depois o professor aprofunda de forma mais efetiva aquilo que a gente vai falar, certo? Então hoje nós vamos fazer dois processos, tá? Um processo enzimático para a produção de queijo e vamos fazer um processo de fermentação, um processo fermentativo para a produção de vinhos, ok? Então nesse sentido, qual é a nossa ideia, né? É que a gente possa trabalhar com as enzimas produzidas por uma levedura, tá? Que são os aspergilos, níger, e vamos também trabalhar com o processo de fermentação pelo uso dos Saccharomyces cerevisiae, que seriam então também outro tipo de levedura, que vão produzir, no caso aqui dos aspergilos, uma enzima, né? E no caso da Saccharomyces, vão produzir então um processo de fermentação local. Ok? Então, antes da gente começar a fazer a nossa parte teórica, nós vamos fazer a nossa parte prática, ok? Até para dar tempo para a gente conseguir ver tudo aquilo que o professor quer mostrar na nossa aula. Então, eu vou virar a nossa câmera. Vou colocar aqui na nossa primeira bancada, uma bancada para elaboração de queijos. Joia? Então, vamos lá. Então, o que a gente precisa para iniciar a nossa aula, né? A gente vai precisar fazer toda a parte de interação do leite com o saquinho, tá? É importante a gente lembrar, para fazer isso, só pode fazer um leite que não passou pelo processo do HT, aquela ultra, a elevada, né? Pasteurização. Então, no processo de pasteurização do trabalho, é aquele que fica na caixinha, né? A caseína, ela sofre um processo de desnaturação. Nesse processo de desnaturação, ela impede que a gente depois faça um processo de desnaturação enzimática da nossa molécula. Certo? Então, não faz sentido um leite pasteurizado do organismo. Você consegue fazer ele com leite pasteurizado do baterado ou com pasteurização. Certo? Ou, na verdade, dito isso, vamos então ao que interessa. A gente vai fazer de leite que a gente vai colocar aqui no nosso banho. Bom, então vamos lá? Leite é pasteurizado, né? Leite é disponível. Leite é artesanal. Agora, aí a gente vai subir o processo.
Esse tempinho para... Então, pessoal, o que nós fizemos? Nós tiramos o leite do saquinho, tá? Como o professor havia dito, o leite UHT, que é o leite, né, com pasteurização ultra rápida, ele não pode ser, não se produz queijo com ele, tá? Justamente porque no processo de pasteurização você tem a desnaturação da caseína, tendo a desnaturação da caseína, você na hora de fazer o queijo, ele não vai conseguir ter a consistência que a gente espera, tá? Então, para fazer queijo, você tem que ter um leite, ou que não foi pasteurizado, a gente vai chamar então esse queijo de queijo artesanal, ou com a pasteurização lenta ou por batelado, tá certo? Aquele saquinho que a gente chama de barriga mole, o saco de leite, ele é feito por pasteurização por batelado. Então a gente consegue fazer queijo com ele sem problema algum, tá certo? E aí o que nós fizemos? Depois de verter o leite na cuba, nós utilizamos o coalho, tá? O coalho é uma enzima, tá? Chamada de quimosina, que é produzida por uma levedura, por um micro-organismo, que são os aspergillus niger, tá certo? Então, em laboratório, essas leveduras produzem essa enzima, e essa enzima, então, ajuda a fazer o que a gente chama de coalho do leite, ou fazer o processo de desnaturação enzimática da caseína, tá certo? Então, agora vamos um pouquinho aqui para a parte teórica, o professor falar um pouquinho, e depois a gente acaba tendo a nossa sequência de aula prática. Vamos lá. Ok. Espero que dê para enxergar e que o reflexo da luz não atrapalhe. Mas aí o professor vai pontuando. Então, a primeira parte do processo tecnológico que nós vamos fazer na nossa aula de hoje seria trabalhar com as enzimas produzidas por micro-organismos, tá certo?
Então, como o professor falou, a enzima que nós vamos trabalhar hoje se chama quimosina, tá certo? Nos queijos tradicionais, se utiliza também a pepsina, tá? Que é uma enzima retirada do trato gastrointestinal de carneiros, tá? Ou ovelhas também, nós também temos essa mesma coisa. Então, tradicionalmente, se faz assim. Também pode se fazer com a pepsina tirada do trato gastrointestinal de bezerros também. Também é muito comum se fazer, tá? Então, o que a gente precisa? Na verdade, a gente precisa de uma enzima que faça uma reação com a caseína. Todas essas que a gente falou têm essa característica, tá? Mas antes, vamos falar um pouquinho sobre a composição do leite, que eu acho que é interessante a gente falar. Então, a caseína, que é a principal, vamos dizer assim, nutriente presente no queijo, é uma proteína, tá? E no leite, nós vamos ter basicamente 3 tipos de proteínas importantes, tá? São elas as lactoalbuminas, as lactoglobulinas e a caseína, tá? Sendo que a caseína corresponde a 70% das proteínas presentes no leite. Então, 70% das proteínas estão na forma de caseína, tá? E o restante, em torno de 28% a 30%, são ali lactoalbuminas e lactoglobulinas. O resto são enzimas imunológicas, né? São globulinas imunológicas. A lactoalbumina e a lactoglobulina, elas são chamadas de proteínas globulares. Por quê? Porque elas se apresentam com a sua forma terciária ou a sua forma espacial como um novelo, tá? Então, elas são moléculas muito grandes e elas possuem uma característica que a gente chama de forma novelar, tá? Então, elas se apresentam numa forma de novelo, ok? Porém, diferentemente da caseína, a lactoalbumina e a lactoglobulina, quando aquecidas, elas desnaturam, tá? Não é a realidade da caseína. A caseína, ela não desnatura sob temperatura. Só sob temperaturas muito altas, ela piroliza o leite e aí sim vai promover a desnaturação da caseína. Mas de forma normal, nós não temos a desnaturação térmica da caseína, apenas da lactoalbumina e da lactoglobulina, tá? E o que acontece? Toda vez que eu aplico calor, tá, sobre essas proteínas, tanto a lactoalbumina quanto a lactoglobulina, o que acontece é um desnovelamento da molécula, tá? Essa molécula que antes era extremamente fechada e globular, ela passa então a ter um desnovelamento, ela tem uma abertura da sua forma espacial. Com isso, nós vamos permitir então que haja entrada não só de moléculas de água, mas principalmente do ar, tá? Sobre essas proteínas. Então, com o desnovelamento dessa proteína, você acaba tendo o que a gente chama de processo de aeração, entrada de ar quente e vapor d'água, e aí você promove então esse desnovelamento, tá? Como é que a gente pode ver isso de forma prática? Quem nunca aqueceu um leite? Você pega o leite, coloca numa leiteira, coloca num fogão e aquece o leite. O que vai acontecer? Logo após essa substância ter uma temperatura em torno de 95 a 100 graus Celsius, você vai ter o que a gente chama então de desnovelamento proteico das lactoalbuminas e das lactoglobulinas, que é a formação da espuma. Okay? Então, aquela espuma que é formada quando você aquece o leite, que muitas vezes ele ultrapassa o próprio recipiente, né? Se a gente não tiver cuidado, os responsáveis são quem? As lactoalbuminas e as lactoglobulinas, tá? Devido à aplicação de energia sobre a molécula calor e a promoção do desnovelamento. Como você tem ali um aquecimento e água na molécula, na solução de leite, você vai ter a formação de vapor d'água. A formação de vapor d'água e mais o ar aquecido promovem a formação da espuma, tá certo? Então, quem é responsável por formação de espuma são as lactoalbuminas e as lactoglobulinas, beleza? Só 30% das proteínas estão presentes no leite. A mesma coisa acontece quando você vai fazer um milkshake. Você pega o milkshake, bate o milkshake, né? E aí você tem a formação da espuma.
a espuma também é formada pela lactoalbumina e a lactoglobulina. Porém, agora, ao invés da energia ser aplicada através do calor, a gente faz através da fricção, da ação mecânica. E aí você tem entrada de ar e aeração, tá? No caso do milkshake, a gente não tem a presença do vapor d'água, apenas a entrada de ar, tá certo? Então, você tem a informação da espuma, ok? O pessoal que toma whey protein, é exatamente isso aqui, ó, lactoalbuminas, tá? Whey protein. Então, o whey protein, ele normalmente é feito através do processo de dessoragem do queijo. O que sobrar ali pode ser feito whey protein ou pode ser feita a purificação para retirada da lactoalbumina, tá? Não deixa de ser o nosso querido whey protein. São proteínas de fácil absorção, de absorção muito rápida pelo nosso organismo, por isso elas são utilizadas como suplementos proteicos. Tá bom? Ok. Dito isso, vamos lá para a proteína mais importante do leite, que é a nossa querida caseína, que é ela que será responsável pela elaboração do queijo. Sem a caseína, a gente não teria o queijo. Tá? Como o professor falou, ela representa 70% do volume total de proteínas do leite, e ela é desnaturada por duas formas. Diferentemente, como eu falei, do caso das lactoalbuminas e das globulinas, que são desnaturadas por fricção ou por aplicação de calor, por ação de força de fricção e por calor, no caso da caseína, a gente só tem dois tipos de processos de desnaturação. Através do que a gente chama de desnaturação ácida ou pelo processo de desnaturação enzimática. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a desnaturação ácida. A desnaturação ácida é um processo que acontece para a elaboração de alguns derivados de leite, tá? Que é o caso, por exemplo, do iogurte, da coalhada e do leite fermentado, por exemplo. No caso da desnaturação ácida, como o próprio nome já diz, a gente vai precisar diminuir o pH da solução. Tá? Então, toda vez que eu diminuo o pH da solução, normalmente isso acontece pela aplicação de um ácido fraco, tá? Um ácido orgânico. Eu tenho, então, o processo de desnaturação da molécula da caseína por ação ácida. Ok? Nesse caso, eu vou ter o que a gente chama de coalho, que seria o resultante do processo de desnaturação da caseína. Tá? No caso das desnaturações ácidas, o meu coalho ele vai ser um coalho frágil. Tá? Ele não vai ser um coalho consistente. Ele vai ser um coalho bastante frágil. Ok? E aí, como é que isso acontece? Então, se eu pego um ácido fraco, tá? Um ácido orgânico, aplico no leite, eu vou diminuir o pH desse leite. Tá? Eu vou acidificar essa solução. Ao acidificar essa solução, se ela chegar até um pH igual a 4,6, tá? Chegar a um pH próximo de 4,6, o que eu vou ter? Eu vou ter o processo de desnaturação ácida da caseína sem ter o processo de dessoragem. Tá? Então, entre 7 e 4,6 vai me levar, então, um produto onde eu tenho uma maior consistência do leite, devido à desnaturação da caseína, porém eu tenho um coalho bastante frágil, ok? E isso é interessante dentro da produção de iogurte e coalhada, ou leite fermentado, que a gente vai falar um pouquinho quais são as diferenças. Tá? Então, quando eu diminuo esse pH até 4,6, eu tenho, então, uma solução bastante homogênea, tá? E levemente consistente. Se eu baixar esse pH para menor do que 4,6, 4,5, 4,1, 4,0, o que vai acontecer? Eu tenho um processo de dessoragem do leite. Eu vou ter a coagulação da caseína e mais a dessoragem do leite. Seria a retirada da água dos coalhos de caseína, tá? E a liberação de lactoalbumina e lactoglobulina. Isso não nos interessa, porque vai ficar uma preparação extremamente fragmentada e dessorada. Então, a ideia para trabalhar com iogurte, coalhada e derivados do leite por coagulação ácida ou desnaturação ácida, eu tenho que ter um cuidadinho de não ultrapassar ou não baixar demais o meu pH e não ultrapassar o 4,6. Qualquer coisa abaixo disso, eu tenho um processo inadequado, eu tenho uma desnaturação acelerada
com a dessoagem do produto. Não é isso que eu quero, certo? Então, o meu pH tem que ficar entre 7 e 4,6 para que isso possa acontecer. Legal. Então, olha só. Dependendo do tipo de micro-organismo que eu tenho, eu vou ter um tipo de produto, né, o derivado de leite. Então, por exemplo, você está lá na fazenda, você tira o leite da vaca. No teto da vaca existem micro-organismos ali, protetores. Os principais são os lactobacilos acidófilos. Então, toda vez que eu tiro o leite da vaca, não pasteurizo esse leite e deixo esse leite sob temperatura ambiente, como a gente viu na aula anterior, a temperatura faz com que haja o crescimento de micro-organismos. Como os lactobacilos acidófilos são micro-organismos mesófilos, eles vão crescer em grande quantidade em temperatura ambiente. Então, se eu pego o leite, deixo o leite ali descansando em temperatura ambiente, e não foi feito o processo de pasteurização, o que vai acontecer é a contaminação desse leite pelos lactobacilos acidófilos. E por outros micro-organismos. Podem ser também leveduras, outras bactérias que vão estar lá presentes. Os lactobacilos acidófilos, eles vão promover o processo de fermentação da lactose. Eles vão pegar a lactose, que é um carboidrato presente no leite, vão quebrar a lactose, aí você vai ter a galactose e a glicose, tá? Já que a lactose é um sacarídeo. Você vai ter dois monossacarídeos, a glicose e a galactose. Esses micro-organismos que são os lactobacilos acidófilos vão pegar a glicose e vão fazer um processo de fermentação ácida, tá? Promovendo ao final o ácido lático nesse processo. Com a produção de ácido lático no leite, nós vamos ter a diminuição do pH do leite, em torno de 4,8, 4,9, e isso vai promover o que a gente chama de desnaturação ácida da caseína. Com isso, você tem um novo produto. Aquilo que antes era leite, a partir de agora vai se chamar coalhada. Tá certo? Então, a coalhada é um derivado do leite, produzido através da contaminação desse leite, ou da inserção desse leite, de lactobacilos acidófilos, que vão promover o processo de fermentação através da lactose, quebrando a lactose em glicose e galactose, utilizando a glicose e promovendo, então, ao final desse processo, a produção do ácido lático. O ácido lático acidifica o meio, desnatura a caseína através da desnaturação ácida, e a partir de então, nós temos um novo produto chamado coalhada. Ok? Bem, mas se eu pegar esse leite, pasteurizar esse leite, o que vai acontecer? Só lembrando um pouquinho. O lactobacillus acidófilos faz isso justamente para impedir o crescimento de outros micro-organismos. Então, quando ele abaixa o pH do leite, o que ele está fazendo é impedir a concorrência. Diminui o pH do leite, ele vai, então, fazer com que esse pH fique muito baixo, em torno de 4,8, 5, e a grande parte dos micro-organismos não vão conseguir sobreviver sobre esse pH. Então, ele consegue, de alguma forma, utilizar toda a lactose que está ali presente. Então, ele faz um processo de retirada de concorrência, tá? Processo de retirada e eliminação da concorrência. Bem, se eu pego esse leite, pasteurizo, então eu tiro o lactobacilos acidófilos. Pasteurizei e matei o lactobacilos acidófilos e todo e qualquer outro micro-organismo que estiver presente. E eu inseri um micro-organismo, tá? Dois micro-organismos, que são Streptococcus bulgaricus, tá? E o lactobacillus acidófilos fúneo, tá? O que eu vou ter? Eu vou ter, mas principalmente os bulgáricos, eu vou ter o que a gente vai chamar então de iogurte, tá certo? Então, o iogurte, ele é um produto feito da desnaturação ácida do leite por dois micro-organismos específicos, tá? Onde a gente vai ter com maior concentração os bulgáricos. Feito isso, eu não tenho mais coalhada, eu vou ter o iogurte. Então, a diferença entre a coalhada e o iogurte é o tipo de micro-organismo que vai promover o processo de fermentação. Ok? Bem, se eu fizer o processo de pasteurização desse leite e colocar qualquer outro tipo de micro-organismo, não sendo nem o lactobacillus acidófilos, nem o bulgaricus, o que eu vou ter é o leite fermentado. Tá? Então, existe uma marca muito conhecida no mercado, que é o Yakult, que não é um iogurte,
e não é uma coalhada. O que o Yakult é? Um leite fermentado. Por que ele é um leite fermentado? Porque ele é feito com o casein shirota, que é um micro-organismo, né? É uma bactéria. E o que acontece? Como ele é feito com casein shirota, eu não posso chamar ele de coalhada, porque coalhada é com lactobacillus acidophilus. Não posso chamar ele de iogurte, que é com bulgáricos. E vou chamar ele, então, de leite fermentado. Então, todo e qualquer outro derivado de leite que seja produzido de um micro-organismo que não seja nem da coalhada nem do iogurte, eu vou chamar ele de leite fermentado. Beleza? Existe também um outro produto que seriam os derivados de leite chamados de probióticos. Aí eu tenho que colocar como um micro-organismo fermentador, eu tenho que colocar um micro-organismo probiótico que está dentro da flora intestinal humana, tá certo? No caso do casein shirota, ele também é um probiótico, porque aquele micro-organismo ele faz parte da flora natural dos seres humanos, tá certo? Então é isso, a diferença entre coalhada, iogurte, leite acidificado, né, ou leite fermentado, seria então o micro-organismo que você está utilizando. Tá bom? Então vamos agora para a parte de queijos, que é um outro processo de desnaturação da caseína, tá? Que seria então a desnaturação enzimática. Então, diferentemente da desnaturação ácida, que eu vou utilizar um ácido orgânico, um ácido fraco, para poder fazer a desnaturação da caseína, no caso da desnaturação enzimática, eu vou utilizar uma enzima, ok? Eu posso usar várias, como eu falei, desde a pepsina, bovina, caprina, bovina, até mesmo uma enzima produzida por um micro-organismo, que é a que a gente está utilizando aqui, como eu falei anteriormente, o aspergillus niger, que é a quimosina, tá certo? Utilizando a quimosina, o que eu vou ter? Eu vou ter uma desnaturação extremamente consistente da caseína, promovendo um endurecimento e uma maior consistência do produto, que é o nosso queijo. Então, é óbvio que a gente sabe que o queijo é diferente do iogurte, que o queijo é diferente da coalhada. Apesar de serem feitos do mesmo produto, que é a caseína, o processo de coalho ou de formação e desnaturação da caseína são totalmente diferentes. Um, você tem um coalho frágil, no outro você tem um coalho consistente e um coalho forte. Tá certo? Então, é isso que nós fizemos a partir de agora na nossa aula. É isso que nós vamos, então, de alguma forma, observar daqui mais um pouquinho. Nós colocamos, então, a quimosina no leite. Essa quimosina, ela vai fazer a quebra dessa caseína e vai promover, então, esse coalho consistente que a gente precisa para poder fazer todos os outros processos de processamento do nosso leite, tá certo? Mas para que isso aconteça, a gente precisa de um tempo para que isso venha acontecer, tá? Então, nós vamos, então, dar um tempinho no queijo. Vamos falar agora sobre o vinho. E depois a gente volta para o queijo e a gente volta para o vinho, tá certo? Porque todos eles precisam de um certo tempo para que haja, então, a formação, no caso do queijo, da desnaturação da caseína, no caso do vinho, do processo de fermentação das leveduras, tá bom? Então, dito isso, a gente parte agora para o vinho, depois a gente volta para cá, e depois termina ali, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o nosso vinho. Segunda bancada. Vamos ver aqui para ver como está o nosso. Vamos ver aqui. Talvez acontecer a gente vai. Né? Vai. Mas ali, você bota na panela, né? E aí você bate. Vamos fazer o nosso vinho, tá certo? Então, para fazer o vinho, a gente precisa de algumas orientações iniciais. E, posteriormente, a gente então, vai falar um pouquinho sobre o processo de vinho. Né? Então, o que acontece? Nós temos no mercado um produto chamado suco integral de uva. Tá? Então, por legislação, o que seria o suco integral de uva? Seria a uva macerada
sem aplicação de água, tá? Então a gente tem aqui um líquido, que a gente chama de mofo, tá? Da uva macerada. Tá? Então, quando está aqui o suco integral, o que a gente entende é que é um produto feito, né, da maceração da uva para retirar das cascas e tudo. Dessa forma, a gente consegue fazer vinho. Tá? Só que é importante a gente lembrar, depois o professor vai falar isso melhor na nossa parte teórica. Existem dois tipos de uva. Tá? Existem as uvas lambrusco e as vitiviníferas. Tá? As uvas lambrusco ou lambrusca, elas são uvas que têm maior concentração de polpa, tá? E casca fina. E as uvas vitiviníferas, elas são uvas com mais concentração de polpa e maior rigidez e, vamos dizer assim, a consistência da casca. Tá? Então, as uvas lambruscas, também chamadas de uvas americanas, elas são mais adequadas para o consumo in natura e para a produção de suco. Tá? Então, por exemplo, no Natal, quando você normalmente, muito hoje a gente consome durante o ano todo, mas durante o ano todo a gente consome uvas lambruscas, ou americanas, né? Não vitiviníferas, porque as vitiviníferas são muito amargas, a casca é muito boa. Então, aquela uva que a gente compra, a Niágara, a Esmeralda, são várias, muitas variedades. Essas uvas são lambruscas, portanto, elas são mais adequadas para a produção de suco ou consumo aqui. Então, a uva lambrusca é muito lambrusca. Essa uva que foi feita, esse suco, com certeza é uma uva lambrusca, ok? Que é essa uva para fazer suco e a uva que a gente consome aqui. Certo? Por que o professor está falando isso? Porque quando eu faço um vinho de uma uva lambrusca, tá? Esse vinho ele tem menor qualidade. Ele é chamado de vinho de mesa. Tá? Então, quando você chega no supermercado e tem lá os vinhos, se você pegar o vinho e ver vinho de mesa, eles normalmente são mais baratos. Vinho de mesa é porque foi feito com a vitilambrusca, que é aquela uva que a gente usa para fazer suco e para consumo. Os vinhos finos, que são aqueles mais caros, tudo mais chamados de vinhos finos, a gente faz com a vitivinífera, que é aquela mais para a produção de vinho. Tá? Então, o que o professor quer dizer que nós vamos fazer um vinho de mesa? Okay? Utilizando um suco de uva, tá? Vou utilizar o suco de uva. Vou utilizar o suco de uva para fazer. E a gente vai utilizar como elemento fermentativo as Saccharomyces cerevisiae, que são leveduras que se faz pão. Tá? Porque elas também fazem a produção de etanol, elas fazem o processo de fermentação alcoólica, que é o que nos interessa. Certo? Então a gente vai fazer então, o nosso vinho utilizando as leveduras que são utilizadas para fazer pães. Tá? Então o vinho tem artesanal que a gente vai fazer. Né? Se você fosse fazer um vinho mais comercial, você trocaria a levedura e utilizaria uma levedura mais específica para isso. A gente está só fazendo um processo de fermentação, então vale a pena a gente utilizar uma levedura não tão especializada. Tá bom? Então vamos lá, dá para fazer até em casa também. Desse jeitinho. Então o que a gente vai fazer? Olha só. O que vai fazer agora é o sistema de fermentação para fazer uma seleção dos micro-organismos que me interessam no processo de fermentação. Tá? Por quê? Quem me interessa que faça o processo de fermentação são essas leveduras. Porém, aqui no nosso habitat, no nosso ambiente, microambiente, nós temos inúmeros micro-organismos. Sejam eles presentes na mão do manipulador, sejam eles presentes no próprio ar. Certo? Então, o que a gente precisa fazer é eliminar a possibilidade da presença de micro-organismos patogênicos. Uma bactéria patogênica, um bolor, que são micro-organismos patogênicos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do sistema de fermentação fechado, ou chamado de bloco. Tá? Então, a gente vai utilizar um bloco. O que seria isso? A gente vai fazer um processo de fermentação anaeróbico, tá? Sem a presença de oxigênio. Isso até
um pleonato, né? Mas agora então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar toda e qualquer possibilidade da presença de oxigênio dentro do sistema. Porque a gente sabe que grande parte dos micro-organismos patogênicos, eles são aeróbicos. Eles precisam de alta concentração de oxigênio, né, de um alto valor redox, para que eles possam, então, existir e sobreviver. Tá? Eles vão pegar esse oxigênio nas suas mitocôndrias e vão produzir energia através desse processo de oxidação. Ok. Se eu tiro o oxigênio, eu já tiro uma grande parte dos micro-organismos patogênicos, porque eu tiro a presença do oxigênio no sistema. Tá bom? E como é que a gente vai fazer isso? Então, olha só. A gente tem aqui um pitaçado, tá? Que é um equipamento de laboratório, mas a gente pode fazer na casa da gente com uma garrafa. Tá? Então, qual é a característica do pitaçado? Ó, qual é a característica desse pitaçado? Todos os outros. Tá? Você tem uma abertura inicial básica, né, para meter o líquido que você quer trabalhar. E você tem aqui, ó, esse líquido, tá? E quando eu fecho o meu pitaçado, o gás que será produzido aqui dentro será, então, de alguma forma, canalizado para o meu líquido, tá? Eu posso colocar ele aqui. Tá? Nesse caso aqui, a gente chama de bloco, tá? Que é um sistema, como o professor já falou, para retirada de oxigênio. Então, como é que eu faço isso? Eu pego uma mangueira, ligo o meu líquido do meu pitaçado e a parte posterior dela eu coloco num becker, ou num copo, num recipiente. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou meter aqui o meu suco, vou contaminar ou adicionar ele com a minha levedura, produtora de etanol. Tá? Ela vai produzir processo de fermentação. Como esse sistema está fechado, eu vou ter um pouco de oxigênio aqui presente dentro do líquido e na tampa do meu pitaçado, certo? Porém, pelo processo de fermentação que o professor vai mostrar, nós vamos ter a produção de substâncias carbonárias, tá? Monóxido de óxido de carbono. Com a produção dessas substâncias, desses gases, nós vamos ter, então, a retirada do oxigênio e a retirada também desses gases, ok? Se isso tivesse ligado ao meio externo, ao ar, nós teríamos então a saída desses gases e a entrada de oxigênio quando nós salvasse a produção desses gases. Tá? Então, por isso a gente faz o que a gente chama de bloco, que seria o quê? Vou pegar o meu becker, tá? Vou encher ele de água, e aí eu vou colocar a minha mangueira de passar dentro do meu becker cheio de água. Okay? Se ele está aqui fechado, eu tenho um pouquinho de oxigênio. Estou tendo a produção de substâncias qualificadas aqui, meu oxigênio vai sair. Tá? E ele vai sair para onde? Ele vai sair para a água do becker. Como ali você tem oxigênio, esse oxigênio não vai ser utilizado, não vai conseguir sair dali, todo o gás que sair não vai retornar. Então, o parte dentro que eu vou ter vai ser substâncias carbonadas, o oxigênio vai ser jogado para fora. Como esse sistema está fechado, não tem como outros micro-organismos entrarem. Portanto, mesmo que ele tenha um micro-organismo patogênico, ele não vai conseguir sobreviver, porque vai ser retirado todo o oxigênio dele, vai ser trocado por substâncias carbonadas. Então, dessa forma, eu consigo fazer com que eu entre o processo de fermentação e só os micro-organismos amaióticos possam sobreviver. E como eu tenho uma grande quantidade de um só micro-organismo, ele acaba de alguma forma se adaptando e tirando toda e qualquer concorrência. Então, é bem provável que no final desse processo eu só tenha o metabolismo desse micro-organismo e de nenhum outro. Tá? Principalmente no outro patogênico e no patogênico, porque eu tirei o oxigênio dentro parte dos micro-organismos patogênicos. Beleza pura? Como é que eu faço isso lá na minha casa, professor? Eu pego uma garrafa, pego uma mangueirinha de aquário, pulo a tampa da minha garrafa, coloco minha mangueira de aquário
ligo vela com parafina ou silicone, e aí eu tenho o bloco. Eu boto o bloco, certo? Tudo que tiver de oxigênio vai sair da água, e todas as produção de gases carbonatos que forem produzidos dentro do processo de fermentação também vão sair da água. Tá bom? E aí tem o sistema fechado. Mas aí a gente tem que passar, né? Legal, sim. Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a eleição aqui das linhas, né? Pegar aqui uma figura. E aí é o seguinte, quanto mais micro-organismos eu tiver no meu, na minha solução, mais rápido eu vou ver o processo acontecer, tá? E quanto mais açúcar também eu tiver, mais rápido vai acontecer. Eu vou utilizar depois. Como é que eu faço, professor? Eu não sabe como é isso. Se você tiver um mais, não sabe. Porém, e lá são os movimentos, são as bebês, né? Quanto mais bebês você coloca, vai ser que o gosto fique mais forte. E aí, às vezes, não é muito interessante. Então, olha só, isso o professor nos disse que nós temos um processo de educação que vai acontecer. Os levedores, tá? Tipo sapões, sapões, verticais, são aqueles que fazem o processo de fermentação antes, né? E o processo vai acontecer pela presença desse micro-organismo e pelo açúcar presente na nossa solução, certo? Então, nós já sabemos, por teoria, que o que acontece se a gente tiver o grau do líquido, o que é grau do líquido? Seria uma medição da quantidade de açúcar presente na solução. Tá? Produtos, né, presentes na solução. No caso, aqui a gente vai medir açúcar. Se essa quantidade de álcool líquido for superior a 18 graus por líquido, eu tenho líquidos sendo produzidos sem problema algum. Tá? Abaixo disso, eu vou ter que dar um baixo teor alcoólico. Por quê? Você tem baixo açúcar, você tem a gordura, mas ela não tem o substrato para poder fazer o processo de alimentação. Então, o teor alcoólico desse meu produto vai ser muito baixo. Acima de 18, eu já tenho um teor alcoólico interessante, que vai diferenciar o suco do vinho. Agora, se eu botar muito açúcar, que a gente chama de sangria, aí você tem um alto teor alcoólico. Vou botar aqui 100 kg de açúcar, nossa, as bactérias vão adorar. Você vai ter a sacarose, elas vão ter muito mais glicose e vão produzir muito mais álcool. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, para que a gente possa ter um produto com qualidade e segurança em termos de produção de etanol, o ideal é a gente ter em torno de 18 a 25 graus por litro de presença de soluços aqui, tá? Esse aqui é um espectrômetro que a gente faz a medição de soluços em solução, tá? E ele vai dar esse grau do líquido para a gente. Então, se estiver entre 18 e 25, está ótimo. Se estiver abaixo de 18, é melhor que a gente adicione açúcar. Se estiver acima de 25, a gente já sabe que vai introduzir com álcool alcoólico. Ok? Então, olha só, como é que a gente faz a medição? Você vai dar uma olhadinha para lá e vai utilizar esse como comum. Você vai me dizer que tem, pode botar assim, muito pertinho do outro. Tirar assim, tá vendo? Você está vendo que tem uma régua e tem um azul e branco? O azul
O Rio Branco vão te dar essa medição. Hoje está em quanto aí? A faixa entre o azul e o branco está aí dando 30. Você vai medir. Três. Bastante. Então vamos ver quanto é que vai dar agora, tá? Vou fazer aqui agora a aplicação. Vou pegar agora. Vou tirar. Nossa. Ok. E vou colocar aqui. E vai dar também um passo aqui. Vou tirar aqui da linha. Percurso e autonomia. O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui no meu. E ele vai fazer essa medição, tá? Então, lembrando, abaixo de 18, abaixo do alcoólico, acima de 25, alcoólico. O ideal seria ele pôr um pouquinho mais de açúcar, tá? Ele está bem ralinho. Mas aí ele está produzindo um pouquinho de faquinho. Um percurso. Um vinho ou um. O vinho vai estourar o corpo, né? Então, se eu deixar desse jeito aqui, o que vai acontecer? Você vai ter a produção de gases, carbono, ótimo. Mas, em compensação, eu vou ter entrada de contaminantes, hormônios, diversos. E elas vão concorrer pelo processo de fermentação. Não quero isso. É tirar todo qualquer tipo de microorganismo possa, de alguma forma, gerar concorrência com a minha alimentação. O que eu faço? Eu faço, então, o fechamento do meu trabalho. Estou. Tudo que é produção de gases vem para aparecer e botar uma camada mais forte nessa prova vai ficar no ônibus. Certo? Isso que a gente, no processo de champanhe, o processo de champanhe, não tem isso. É o processo onde você faz a apresentação na própria jornada. Né? É o caso da champanhe dos comuns. Por isso que a gente tem que um processo de fechamento, de bloqueio bastante forte, né? Justamente porque ali vai ser produzido gás. Se você não tiver cuidado, pum! A tampa vai longe. E aí, vamos deixar para o nosso menor. Então, o que nós fizemos? Nós tampamos o passado. Isso quer dizer que nós não estamos permitindo entrar mais oxigênio e também outros minerais. Como a gente colocou uma alta concentração de leveduras dos prejudiciais
elas estão agindo ali, né? Fazendo, e vão produzir gases carbonados. Esses gases carbonados vão impedir o crescimento de micro-organismos patogênicos e também então, puxamos, a partir de agora, todo o gás que vai ser produzido vai expulsar, já que o oxigênio consegue ser impossível, vai ser expulso e canalizado para esse grupo, vai entrar na água e não vai ter como o oxigênio entrar novamente no sistema, ele só vai sair e não vai entrar, tá certo? Então, vai já começar o processo de alimentação para a gente começar a ver o quê? A produção de bolha aqui no nosso corpo, tá bom? Feito isso, nosso vinho é só deixar ele ter todo o processo fermentativo. Quando acabar as gases, acabou o processo de fermentação. A gente já tem o vinho, tá bom? Aí é um vinho bastante rústico, né? Precisa ser filtrado, ele vai gerar uma borra, né? Gera o próprio processo de fermentação. Só. Não precisa construir esse vinho. Certo? Chama isso de fermentação rústica, né? Não, e na base da gente, como eu falei, vou pegar uma lata mais. E botar aqui na parte. Botar no copo, você tem um outro também. Ele vai demorar um pouquinho de vida aqui fazer. Não deve ser. Acho que vai ter até o finalzinho da nossa explicação. Então agora, vamos para o nosso queijo. Acho que já tivemos tempo suficiente para que a gente pudesse ter aí a desaprovação. E agora nós vamos passar para o próximo processo. Então, nós fizemos então a inserção do coalho, né? Houve a formação do coalho, então, e o que a gente precisa fazer agora é o próximo passo, a gente chama de informar. É informar esse nosso modelo, dar ele uma forma de queijo, né? A gente vai utilizar uma forma tradicional, mas na casa da gente a gente pode fazer até com aquele potinho de margarina. Como é que a gente faz o processo de informação? Antes da gente fazer o processo de informação, a gente precisa fazer o processo de retirada do soro. Tá? E a gente vai ter uma guia nesse momentinho aqui, tá? Olha só, a guia, pode pôr uma faca também, né? Pode fazer uma faca, como você quiser. Pode fazer a pessoal, né? Fazer a quebra do soro. Esse equipamento chamado lira, tá? A gente vai fazer a quebra do coalho com a lira. Pegou a lira, quer fazer? Só para fazer o coalho. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo a quebra do coalho, diminuindo esse coalho em coalhos menores, para que você possa ter o que a gente chama de dessoragem facilitada, que é a retirada da água do coalho do leite. Tá? Com isso a gente faz com uma faca, com uma liga, está fazendo uma quebra do coalho. Quando a gente tira o coalho, pode ter água de vou fazer isso. E esse leite com a enzima que possui temperatura, provavelmente temperatura 50, 50.
Então, ele documenta as variações.
Então, fizemos a quebra do coalho, fizemos a enformagem do queijo, colocamos ele na forma, e agora a gente está fazendo a prensada. Botou 5 quilos em cima, para que a gente possa ter então uma forma do queijo, ele vai ficar mais tempo aí até desforar. Depois a gente pode trabalhar com o processo de cura. Tá? Então vamos voltar aqui para a nossa parte teórica. Aqui. Finalizar então a nossa parte teórica, dizendo só o seguinte: no caso do queijo, para finalizar, é importante a gente lembrar isso aqui, ó. Até 7 dias, de hoje até 7 dias, quer dizer, no próximo sábado, nós vamos ter o que a gente chama de queijo frescal. De hoje até sábado que vem, queijo frescal. De sábado que vem até mais 13 dias, daí 20 dias de hoje, a gente chama ele de queijo padrão. É um queijo mais duro, né? Ele não tem a consistência do frescal, ele é um queijo mais duro, tá? Chamado de queijo padrão. Depois de 20 dias até 40 dias, a gente vai chamar ele de meia cura. Seria aquele queijo mais consistente, que dá para fazer pão de queijo, mais ou menos, e ele é um queijo que dura mais tempo, né? E acima de 40 dias, a gente chama ele de queijo curado. É aquele realmente que a gente faz o queijo parmesão ralado, faz o próprio pão de queijo, e ele é chamado de cura porque ele perde bastante a sua umidade. Por ele possuir uma umidade, uma W muito baixa, não tem como ter o crescimento de micro-organismos. Que era a forma que se fazia antes. Há muitos anos atrás, quando não tinha um processo de pasteurização, quem comia o queijo frescal podia passar mal. O padrão também. Do meia cura para cura, aí já era bom para ser consumido porque você não passava mal. E o curado, aí não passava mal. Bom? Então, antes da gente dar uma olhadinha como está aqui o nosso bloco, já está funcionando, a gente vai falar um pouquinho e finalizar um pouquinho a nossa parte de vinhos e, enfim, de fermentação, passando algumas informações do que a gente viu ali na prática, tá? Então, nós utilizamos como micro-organismo para fazer o processo de fermentação Saccharomyces cerevisiae, que é uma levedura que faz o processo de fermentação alcoólica, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ao colocar essa levedura dentro do suco de uva, ele vai quebrar a frutose, que está lá presente, que é um disacarídeo, vai quebrar a sacarose, que é um disacarídeo que está lá dentro, e ao quebrar a sacarose, você vai ter frutose e glicose, tá? E aí você vai utilizar a glicose, tá? E essa glicose, ela vai produzir 2 moléculas de ácido pirúvico, tá? E vão produzir, cada uma molécula de etanol. Nesse processo, a gente tem a produção de substâncias carbonadas, que é exatamente o que a gente vai ver as bolhas que estão saindo ali. Tá bom? Se você utilizar uvas vitiviníferas, que são aquelas uvas europeias, de casca mais grossa e menos polpa, você tem o que a gente chama de vinhos finos, tá? Porque eles são produzidos com uvas do tipo vitivinífero. Se a gente utilizar a vitilambrusca, que é a uva americana, a uva de mesa, aí nós vamos ter o que a gente chama de vinho de mesa, tá? São vinhos menos finos, são menos interessantes. E essas uvas são mais para consumo in natura, ou suco. E porque elas possuem uma concentração de couro, tá bom? Existe uma substância chamada resveratrol, presente no suco de uva, né? Mas principalmente na uva, que é um polifenol. Então, essa substância é uma substância extremamente bioativa, uma substância muito interessante. Ela tem um fator antioxidante extremamente forte e também ela tem condição de fazer a proteção do sistema cardiovascular. Então, a gente sabe hoje, 50 ml por dia dessa substância, você tem a proteção e prevenção de doenças cardiovasculares. É diferente, né? A quantidade para É isso. Mas em média, mais ou menos 50 ml. Mas pode ser um pouco menos, um pouco mais de 50 ml, né? Sempre lembrando que essa substância está muito mais na semente do que mesmo na polpa.
Porém, a gente consegue ter uma concentração interessante que tem fator bioativo na própria polpa. Beleza? Sistema bloco, que a gente vai ver se está dando certo ou não. Finalizando aqui, a gente vai lá para o peito e aí a gente termina a nossa aula de hoje. Vamos ver se o nosso blocker deu certo. Não sei se vai ser possível. Ah, está dando certo. Então você tem aqui, ó, a produção. Olha como está tendo isso. Olha aqui, ó. Quanto de gás a gente tem? A gente ainda está no início desse processo. Se a gente chegasse aqui, por exemplo, hoje à noite, já estava saindo muita bolha aqui dessa água, né? E não entra mais oxigênio. A gente fez o bloco primeiro. Então, aqui, muito importante aqui. Nenhum outro microorganismo está dentro. Apenas aquilo que está dentro. Certo? Vou deixar essa aqui. Cada vez mais passar por dentro. Até acabar a quantidade de açúcar. O açúcar. Bom, e vamos lá para finalizar o nosso vídeo. Um pouquinho. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Nós falamos de desnaturação da caseína através do processo enzimático e falamos também do processo de fermentação alcoólica, né, utilizando micro-organismos. Aqui a gente utilizou uma levedura, um micro-organismo, e aqui a gente utilizou uma enzima produzida por uma levedura, certo? Então a gente fecha assim o nosso processo de aulas práticas da disciplina de microbiologia do semestre de 2020, tá bom? Valeu aí pela presença de vocês, espero que vocês aproveitem e essa aula vai ser disponível para vocês lá no Moodle ainda essa semana, tá? Na próxima semana.